Tem alguns filmes que não parecem só filmes, eles parecem memórias. Daquelas que voltam na cabeça quando chove, um cheiro, uma música ou uma tarde qualquer. E tem um filme brasileiro que me dá exatamente essa sensação. Um filme chamado Eu e Meu Guarda-Chuva. Conspiração Filmes, Moonshot Pictures e Fox Film apresentam Eu e Meu Guarda-Chuva. O mais estranho é que hoje quase ninguém mais fala dele. Na verdade, quanto mais o tempo passa, mais esse filme parece desaparecer na internet. Mas antes de falar disso, eu preciso voltar para um dia específico. Uma lembrança. Era um dia chuvoso, eu tinha faltado aula. E sabe aquele dia meio cinza, meio silencioso? A casa tava tranquila, minha mãe tinha acabado de tirar um bolo quente do forno e eu estava deitado no sofá, enrolado na coberta quando eu comecei a assistir Sessão da Tarde. Eu não fazia ideia do que aquele filme era. Mas aos poucos a história foi me puxando. Um garoto, um guarda-chuva e uma escola cheia de mistério. E tinha alguma coisa naquele filme que era difícil de explicar. Era infantil, mas também tinha algo meio melancólico. Uma sensação muito parecida quando a gente assistia o filme A Ponte para a Terra Habita. Uma mistura de aventura, imaginação e aquela nostalgia estranha da infância. O protagonista se chama Eugênio, um garoto quieto, tímido e aquele tipo de criança que observa mais do que fala. Ele vai para uma escola nova, mas leva com ele um objeto curioso, o guarda-chuva do seu avô. No começo parece um objeto antigo, mas aos poucos a gente percebe que aquele guarda-chuva carrega algo muito diferente. Algo meio mágico, sabe? Não só algo meio mágico, algo mágico e misterioso. E a escola onde a história acontece também não é uma escola comum. Os corredores parecem mais escuros do que deveriam ser. Os lugares parecem esconder coisas, como se existisse outro mundo ali. Agora vocês vão ver o que acontece com quem não responde corretamente as perguntas do Barão von Staffen. O curioso desse filme é que ele não funciona só pela história. Ele funciona pelo clima. Tudo parece meio onírico. Quase como se fosse um sonho. Sonho com você. E a gente se encontra lá no sonho. Combinado? Combinado. O que você tinha pra me falar mesmo? No sonho eu te falo. Tem momentos que lembram muito aquelas aventuras da infância, quando a imaginação transforma qualquer lugar em algo gigantesco. Uma escola vira um labirinto, e um guarda-chuva vira um portal. E um garoto comum vira parte de uma aventura muito maior que ele imaginava. Pouca gente sabe, mas essa história começou como um livro, escrito por Branco Melo e Hugo Pozzolo. E anos depois, o diretor Tony Vanzolini decidiu transformar a história em um filme. O papel de Eugênio teve mais de 1.400 crianças disputando pelo papel. E quem acabou sendo escolhido foi Lucas Coutrin. O diretor disse que escolheu ele por causa de duas coisas: carisma e a forma como ele entendeu a história. O tempo passou e uma coisa estranha andou acontecendo com esse filme. Ele parece ter ficado preso no tempo. Hoje em dia é muito difícil achar Eu e Meu Guarda-Chuva em boa qualidade. Às vezes difícil até encontrar o filme completo. Não tem em rede de streaming e muito menos passa na TV. Aos poucos ele parece estar virando algo raro, tipo uma lost media, quase uma memória escondida ali na internet, sabe? E talvez isso faça sentido, porque esse filme tem exatamente a mesma sensação de uma memória antiga. Aquela lembrança que você sabe que existiu, mas ninguém comenta. Aquela história da infância que ficaram guardadas em algum lugar na tua cabeça. E talvez seja por isso que ele marcou tanta gente. Porque o filme é mais que uma simples aventura. Esse filme capturou algo muito específico: a sensação de ser criança. Hoje fazem mais de 10 anos desde aquele dia chuvoso. Desde o sofá, desde o bolo quente e aquele filme passando na TV da Sessão da Tarde. Eu nunca mais tive exatamente aquela mesma sensação.
Talvez porque crescer faça a gente perder um pouco da magia. Ou talvez porque alguns filmes não foram feitos para serem lembrados o tempo todo. Alguns existem apenas para marcar o momento e depois virar uma memória. Como aquele dia chuvoso, como aquele sofá e aquele filme. Coitado, né? Ele já tava velho. Agora tá caindo aos pedaços. Se eu falar que ele tava velho, é muito mais gentil você falar que ele tinha mais anos de experiência. É. E a gente nunca vai esquecer essa noite. Porque a gente é feito de memórias, né?